Provérbios 31, então a mãe do rei Lemuel deu a ele vários conselhos aqui. E a partir do 10 é aquele que toda mulher conhece quando entra dentro da igreja, que diz que a mulher virtuosa, quem a achará? Né? O seu valor excede muito de rubis. E daí a mãe dele foi dando vários conselhos sobre como uma mulher deve ser. Mas o versículo que eu gostaria de trazer é o 30, que é quando está no final dos conselhos da mãe de Lemuel. Ela diz assim no 30: enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então a mulher que teme ao Senhor, não é qualquer mulher, a mulher que teme ao Senhor, essa é louvada. Então, olhando todo esse capítulo aqui do capítulo 31, a gente não vai ler tudo, mas por exemplo no 11, então diz que a mulher recebe a confiança do marido. No 13 diz que ela trabalha. No 16 diz que a mulher, essa mulher sábia, essa mulher virtuosa, ela entende de comércio imobiliário. Porque ela compra uma vinha, ela avalia, e ela sabe o preço, ela sabe comprar e sabe vender. E no 23 diz que o marido, por causa dela, fica famoso. Por quê? Porque ele é conhecido pelos anciãos da cidade quando ele se assenta. Por quê? Olha, sua mulher é uma bênção, sua mulher sabe isso, sua mulher é aquilo, sua mulher é uma pessoa boa. Então, o marido fica conhecido, fica famoso por causa da mulher que tem. E depois, no 27, diz que ela não tem preguiça, que ela trabalha. No 12, diz que ela faz bem ao marido. No 15, administra a casa. E ela também, no 18, ela entende de comércio de mercadorias. Ela compra mercadoria, ela sabe comprar e sabe vender. Ela sabe avaliar a mercadoria. Então, isso é uma mulher virtuosa e sábia. Então, muitas vezes, assim, nós, como homens, muitas vezes falamos que a mulher gasta demais, não sei o quê, e muito pelo contrário. Na verdade, a palavra de Deus vem ensinando que é a mulher que prospera o marido. Porque a gente não fica rico pelo que a gente ganha, mas sim pelo que a gente poupa. E quem sabe poupar, quem tem que ensinar a poupar muitas vezes é a mulher. A mulher tem que poupar. Então, a palavra de Deus nos ensina assim, que quem prospera o marido, na verdade, é a mulher. Então, se ele trabalhar, ele pode ganhar muito dinheiro. Se não poupar, continua pobre do mesmo jeito, continua ganhando dinheiro. Então, no 29 também diz que ela é elogiada pela família. E é lógico, uma mulher assim, com certeza toda a família reconhece dentro do próprio filho, dentro do seio da família. Porque é patente, é visível as qualidades dela. Então, dentro de tudo isso, então, a gente tem que entender que não existe sexo para ser Deus. Então, as mulheres, muitas vezes, elas não entendem o chamado que elas têm diante de Deus. E eu fui fazer uma pesquisa e é uma coisa muito simples. As mulheres são chamadas a ser dependentes. Quando solteiras, dependentes dos pais, e quando casadas, dependentes do marido. Mas muitas vezes as mulheres não entendem esse chamado. Elas querem inverter, querem ser como os homens. E por isso que o mundo está muito louco desse jeito. Porque as mulheres vêm com esse feminismo, e não é que a Bíblia seja machista ou eu seja machista, mas Deus colocou de uma maneira muito diferente cada chamado. Por exemplo, o chamado do marido é para que seja o quê? Amar a esposa. E da esposa obedecer ao marido. Mas por que Deus fez assim? Porque era mais difícil para o homem amar. Para a mulher é muito fácil amar. A mulher é muito mais amorosa do que o homem. Então, para o marido, o que Deus tinha que fazer? Falar, ama a sua mulher. Já para a mulher, era mais difícil obedecer. Porque ela amava o marido, mas obedecer, cada uma sabe que é difícil. Então, Deus colocou certinho. Deus fez com que o homem tivesse que amar a esposa. Então, um exemplo que eu dou é assim: por que o exército é feito de homens, sendo que tem mais mulher no mundo? Porque o homem obedece mais às ordens. Para o homem é muito fácil obedecer. Tanto que hoje existem famílias aí que é matriarcal o negócio, né? Tipo, é a mulher que manda na casa. São as vós, as nonas, e por aí vai. Por quê? Porque pô, é muito fácil obedecer. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E o homem obedece. Só que o homem também deixou que se invertesse esse papel. Então, eu gostaria de trazer hoje, entendam o seu chamado. Entendam o seu chamado. Vocês foram chamados a ser dependentes de Deus. E depois, quando solteiras, dos pais, e quando casadas, do marido. Amém? Olha, também gostaria de compartilhar com vocês 3 histórias. Então, em 2 Reis 5,
Eu acho que todo mundo conhece essa história, que é quando Naamã é curado da lepra. Mas o 2 diz assim: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então aqui a gente começa falando de uma menina. Não é citado o nome dela na Bíblia, mas por causa dela aconteceu toda uma história que hoje a gente vê. Hoje todo mundo fala de Naamã, que Naamã foi curado, então do profeta que curou Naamã. Mas toda essa história só foi possível porque tinha uma menina lá. Era uma mulher. Então toda essa história linda e maravilhosa começou por causa de uma menina. Então vocês têm que entender o chamado de vocês, que muitas vezes vocês são chamadas novas, ou qualquer outra idade. Então não tem sexo nem idade para servir a Deus. Então Deus sabe o nome dessa menina. Talvez não tenha sido escrito exatamente porque ela era solteira e tinha muito dessas coisas assim, machistas naquela época. Então a gente não sabe por que foi suprimido o nome dela aqui, mas existia uma menina. E ela, na juventude dela, que era uma menina, ela pregou para aqueles que eram os inimigos dela. Então imagina o que é você pregar para os seus inimigos, porque eles levavam você preso, no caso dela, e agora você está servindo de escravo, e mesmo assim você pregar, porque ela poderia ter ocultado a verdade e falar assim: eles me prenderam aqui mesmo, eu vou deixar que ele morra de lepra. Ela poderia ter amado no coração. Então é uma menina completamente diferente daquilo que a gente vê no mundo hoje. Ela, por mais que ela tivesse sido levada cativa, então ela amava os inimigos dela, ela teve amor, ela pregou a palavra, e ela tinha que saber muito bem a palavra, porque ela começou a dizer que existia um profeta, que existia um Deus em Israel, que podia curar a lepra, coisa que era impossível nos outros lugares, porque se você ler a história de Naamã, você vai ver que ele foi em vários lugares. Ele já até sabia uma fórmula secreta de como ele achava que tinha que ser, de tanto que ele já tinha visto. Vários que se dizia profeta tentaram curar ele lá e passava a mão sobre a lepra, invocava o Deus deles lá, e não funcionava. Então ele já sabia. Então por quê? Porque ele já tinha procurado muito. Então quando essa menina falou de um Deus que podia curar, ele falou assim: mas qual que é a diferença desse Deus para o Deus que tem aqui? Se esse Deus é tão bom, por que você é escrava? Aí ela tinha que manejar bem a palavra que ela ouviu. Falar: não, nós desobedecemos, meu povo desobedeceu. E estava escrito na lei que se o povo desobedecesse, Deus ia consumir ele pela espada. Ela pregando, com convicção. Então ela tinha que saber manejar bem a palavra. Então, uma menina. Então não é porque você é jovem, como diz lá em Timóteo. Então o conselho que Paulo deu a Timóteo foi o quê? Ninguém despreza a tua mocidade. Maneja bem a palavra. Seja uma ovelha que sabe manejar bem a palavra. E essa menina, muito antes de Paulo dar um conselho, ela não fazia isso. Ela lembrava muito bem o que ela tinha aprendido de ouvir falar, e de viver, e depois de pregar. Depois não conta o que aconteceu com ela. Então, eu assisti um desenho uma vez que diz que quando Naamã volta, ela é liberta, né, e volta para Israel. Mas aqui na Bíblia não conta. A gente imagina que sim, que Deus com certeza abençoou ela com alguma coisa tremenda. Mas aqui na Bíblia não conta. Então a gente fica em encargo aí de chegar no céu e perguntar para Deus: cadê a menina que pregou para Naamã? Então, lembre, não interessa o motivo, não interessa onde você esteja, você pode pregar também, da sua maneira, do jeito que você é, na sua simplicidade, na sua fraqueza, na sua feminilidade, você pode pregar. E não precisa ser uma pregação de subir aqui e de repente trazer uma palavra, porque essa menina pode ter certeza que ela pregou, e ela gerou fé nessas pessoas, porque ele atravessou todo um caminho para chegar até lá e ver se era bem isso mesmo. Amém? Então aqui em Josué 2, vem contando a história de que Josué enviou dois espias a Jericó. E tinha uma mulher lá que era uma prostituta e que recolheu esses espias. Diz assim no 8, assim, ó, que era Raabe. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: pensei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, que todos os moradores da terra estão desmaiando diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós
que saíes do Egito e que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Uma prostituta que estava numa cidade para ser destruída, que não era do povo de Israel, ou seja, uma pessoa que tinha vivido uma vida toda torta. Ela ouviu falar de um Deus, que era o Deus de Israel, que fazia sinais e maravilhas. E também deve ter ouvido também falar do tanto de misericórdia que Deus teve com esse povo, porque ela ajudou esses 2 homens com a promessa de que assim, olha, então nada vai ser feito nem a mim, nem a minha família. Então ela acreditou na misericórdia de Deus e desse povo. Então a fé vem por esse ouvir. Então é por isso que a gente deve sempre estar ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, pelo estudar a palavra de Deus, pelo meditar a palavra de Deus. É através disso que vem a fé. E essa mulher foi gerada nela uma fé tremenda. Tremenda, porque ela não era do povo de Deus. Só que ela teve essa fé de ajudar. Ela poderia estar correndo risco ali de ter sido morta pelo próprio povo. Se o povo dela descobrisse o que ela estava fazendo, ela seria morta ali. Então ela arriscou toda a vida dela, tudo que ela conhecia, por uma promessa de que um Deus tinha feito para um outro povo. Então através disso ela teve boas obras. Então a fé dela, e ela está entre os heróis da fé. Uma prostituta que é uma mulher, e graças a Deus tem o nome dela aqui, ela se casou depois com um israelita, então, e ela é mencionada como um herói de fé. Então, de repente você se pergunta assim, por que na Bíblia não tem mulheres e tal? Tem sim. De repente a gente não está estudando da maneira que deveria estar estudando. De repente você não está vendo como as mulheres são importantes. De repente você está olhando para o nome principal da história e está esquecendo que aquela história só acontece quando tem uma mulher envolvida. Então tem um ditado no mundo que diz exatamente isso. Por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Então, o seu nome vai estar no céu escrito com as suas boas obras, não é pelo que seu marido fez, mas por aquilo que você fez ajudando o seu marido. Então, como eu disse da outra vez, né, o seu nome vai estar lá por aquilo que você decidiu fazer, não porque você estava junto de um grupo ou junto de uma pessoa. Então, você vai estar lá por aquilo que você decidiu fazer. Então, ela se arrependeu dos pecados dela e Deus teve misericórdia da vida dela e ela se tornou um herói da fé. Quantos outros que passaram por ali, que talvez eram para estar lá junto com os heróis da fé, não são citados. Mas essa mulher foi. Então, ela teve boas obras. Em Tiago 2,25 diz que ela foi justificada por essa fé. Não precisa abrir não, mas lá é dito isso, que ela foi justificada pela fé que ela teve. Então não importa se você teve uma vida toda errada, o que você fez, qual a vida que você teve. Se você tiver fé e tiver essas boas obras, que é a demonstração da sua fé, então você vai ser justificado. E através disso você também vai entrar para um rol de heróis, novos heróis, em nome de Jesus. Você vai ser uma heroína dessa nação, desse tempo. Creia em coisas grandes, porque existem mulheres fazendo? Existem, com certeza existem. De repente você vai lembrar de alguns nomes que vêm à mente, e muitas vezes eu fico olhando assim, que quando a mulher é desse jeito, nem se fala do marido, porque eu não sei o nome do marido da Joyce Meyer, nem da Ana Paula Valadão, e por aí vai. Se você for ver as grandes mulheres de hoje, do nosso tempo, você não vai lembrar do nome delas, a gente não lembra. Por quê? Porque elas se sobressaem. Então, almejem também. Não fiquem à sombra do marido porque vocês têm que obedecer a ele, mas deixem Deus ser Deus na vida de vocês. Brilhem segundo a luz que Deus colocar em vocês. Busquem, vocês também podem. O mundo talvez diga que não, ou o machismo talvez diga que não, e talvez até vocês mesmos pensem que não, mas vocês podem. Amém? Que foi quando Jesus foi apresentado, quando era criança. Então eles estavam no templo e diz assim, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e já tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia.
Daí diz assim, que sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. O que está dizendo aqui? Que essa mulher, ela pôde ver Jesus, ela pôde ver o Messias. Ela pôde ver a salvação que estava vindo para Israel. Porque ela orava. Ela era uma viúva, uma verdadeira viúva, como diz Paulo, acerca das viúvas, que era uma viúva que tinha boas obras, que jejuava e que ela não se casou de novo. Então ela se manteve pura, buscando Deus de noite. De noite. E ela pôde ver a salvação de Israel. Então, assim como esse Simeão, que é outro que viu nessa mesma época, ela disse assim que ela poderia despedir a alma dela em paz agora. Então ela disse, agora eu posso morrer em paz, porque eu vi a salvação que está vindo. Mas como ela chegou nisso? Porque ela era uma verdadeira viúva, uma pessoa realmente voltada. Paulo ensina que o solteiro, ou melhor, que é casado, cuida das coisas da esposa, e a esposa do marido, mas que aquele que é solteiro cuida das coisas do Senhor. E essa viúva fez exatamente isso. Quando ela se viu infelizmente sem marido, o que ela fez? Ela foi cuidar das coisas do Senhor. Então, eu não sei o que é que tem para cada uma de vocês, mas se um dia chegar, lembre-se disso, que daí vocês devem cuidar também das coisas do Senhor. E ter essa fé de que vai ver a salvação. Não interessa a idade, ela já estava com 84 anos. Então assim, que esperança mais pode haver com uma pessoa de 84 anos? Mas ela tinha esperança, ela tinha uma fé. Então ela recebeu uma promessa de que ela veria a salvação. E ela ficou aguardando e buscando essa salvação. E ela recebeu já com muita idade. Então, por que eu trouxe exatamente essas três histórias assim? Além, poderia trazer mulheres mais conhecidas, Ruth, e tantas outras, Esther, as mais conhecidas não, eu quis trazer exatamente pessoas que muitas vezes você passa batido e não tem ideia por que o nome delas estão lá. Por que elas estão nessas histórias? Por quê? Porque tantas outras, quantas mulheres não haviam lá? E por que essas estão lá? Então, existe um significado da gente olhar e falar assim, essas mulheres são muito honradas. Elas têm o nome delas escrito na Bíblia. Algo que a gente vai debater por resto da eternidade. Eu tenho certeza que a gente vai chegar no céu e vai querer saber de todas as histórias, todos os detalhes, como foi, como deixou de ser. E o nome delas está aqui. Então foram mulheres que foram honradas por Deus de uma maneira incrível. Então não pense que isso foram coisas menores. Parece ser menor, mas menor aos olhos dos homens. Aos olhos de Deus é diferente, Deus olha de forma diferente. Deus olha o coração. Então, mesmo que uma pessoa tenha sido boa e não está na Bíblia, Deus sabe o galardão que tem para ela lá. E no céu a gente vai ter surpresas. De que achava assim, de que aquela pessoa vai ter um galardão incrível, porque ela pregava para milhares e multidões de pessoas, e de repente vai chegar outro lá que não ia fazer nada. Então, Deus olha o coração. Olha as obras do coração primeiro. Então, eu realmente queria chamar a atenção de vocês assim que não importa a beleza, não importa o status social, não importa a idade, não importa nada disso. Vocês devem servir a Deus. Porque todas as outras coisas passam, a palavra de Deus permanece. Deus permanece. Então, lembre-se disso, vocês têm um chamado diferente dos homens. Os homens têm um chamado, vocês têm outro. Não almejam um chamado de homem para vocês. Porque a carga só os homens sabem tanto que é pesado. Só os homens sabem. Assim como nós não sabemos como é difícil carregar um bebê 9 meses, vocês também não têm ideia de como é ser o sacerdote da casa. E de repente vocês almejam uma coisa, a gente almeja outra, mas a gente está fora do propósito de Deus. Então assim, vocês receberam coisas que nós não recebemos. Assim como nós recebemos coisas que vocês não receberam. E é por isso que quando se casam, os dois se tornam um. Para que os dois tenham as mesmas coisas. Compartilhem as mesmas coisas. Amém?